Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel de Inovação e Tecnologia, para falar de um assunto que está na boca de todo mundo, né? O Chat GPT. Para onde vai o trabalho do futuro? Para esse assunto tão interessante, eu estou recebendo no estúdio hoje dois empresários do setor de tecnologia. Estou recebendo aqui o Leonardo Gasoli, ele que é cofundador e CEO da Contele Soluções Tecnológicas, e o Daniel Fentes Tamato, que também é CEO e fundador da Magma 3. Leonardo, Daniel, sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu que agradeço aqui o convite, muito bom poder falar realmente de um assunto que é a nossa paixão, tecnologia, a gente vive disso, um espaço de protagonismo cidadão, um espaço de protagonismo regional, que é uma coisa muito importante de poder debater isso em sociedade, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. E agradecer mais uma vez ao convite, né? Essa iniciativa é muito importante, né? Para movimentar esse ecossistema, falar sobre esse assunto tão importante. Mais uma vez, agradecer, né, a participação e também, né, agradecer também todos os telespectadores que vão estar vendo a gente aí no futuro. Maravilha. Aguardem que vocês serão convocados outras vezes. Vai me ajudar nesse debate bacana aqui. Primeiro, aqui no estúdio, a Aline Sotelo, jornalista, está estreando como co-apresentadora comigo. Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Eu agradeço aqui, agradeço a presença de todos. Vai ser um assunto bem interessante hoje, né? Que é uma realidade, né? A tecnologia faz parte da nossa vida, né? Não tem como dissociar mais. É isso aí. A Aline vai tornar aqui o estúdio mais agradável. Só tem três barbudos aqui, ou três, né? Então, uma moça aqui para poder dar uma quebrada. E lá no vídeo, falando de São Paulo, está o Rodrigo Silva. O Rodrigo também é empresário, consultor, especialista em cibersegurança. O Rodrigo é nosso comentarista já de longa data. Rodrigo, seja bem-vindo. Mais um Inovatec aqui do Protagonismo Regional. Olá, França. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço, França, por esse convite mais uma vez. É sempre bom bater um papo com vocês e conhecer gente nova também da área, tecnologia. E vamos lá, né? O assunto é quente, é desafiador, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? É isso. Daniel, eu vou pedir primeiro, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da Magma, que é a tua empresa e tal, até para quem está acompanhando, pudesse situar vocês dentro do assunto. O Rodrigo, o pessoal está acostumado, já sabe o que ele faz, mas rapidamente um pouquinho do que vocês fazem aí para a gente poder entender o trabalho de vocês antes de mergulhar nesse assunto do Chat GPT. Perfeito, fazer um pitch rápido. A Magma 3 é uma empresa que começou a história dela em 2011, né? E desde então ela vem desenvolvendo novas tecnologias, né? As principais tecnologias hoje que a gente desenvolve são três, né? A gente entendeu, né, que uma empresa ela tem alguns, o core business dela, além do que ela produz, são os ativos, né? E esses ativos a gente dividiu em três, né? Ativos são os computadores, ativos são as pessoas, e quando a gente junta um computador com uma pessoa, a gente transforma isso em dados. E esses dados, eles também compõem todos esses ativos de uma empresa. Então a Magma 3 ela faz gestão de todos esses ativos, de um computador, de pessoas e dos dados que são produzidos por essas pessoas, tá? Hoje a gente está aqui localizado na cidade de Santos, né? Como eu disse, a gente é uma empresa que é acelerada, né? A gente recebe aporte de investidores, a gente participa também, né, junto com o ecossistema aqui da Baixada Santista das startups. Então, isso é um pouquinho aí de como a Magma está no mercado hoje. Tá? Hoje a gente já tem mais de 250 clientes, a gente atende órgãos públicos, órgãos privados, a gente está espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então, desde empresas pequenas de uma máquina até empresas que têm 15 mil computadores ou 15 mil colaboradores, a gente entende qual que é a dor que esse cliente tem e resolve o problema desse cliente, né? Então a gente atende hoje Marfrig, Bombril, Multilaser, são alguns dos nossos clientes aí espalhados pelo Brasil. Eu sempre lembro quando alguém fala você fala de ativo, né, que é informação, computador e pessoa. Me lembro quando roubaram um carro meu em 2011 e eu falava sempre assim: podem roubar o carro, porque o carro tem seguro, eu pego o outro. Agora, se levar o meu notebook, eu estou frito. E um dia levaram o carro e o meu notebook. E eu perdi anos de trabalho que estavam. Eu não guardava nada na nuvem nessa época, foi complicado. Isso aí. Então eu aprendi na dor. Essa gestão, né? Então hoje a gente usa até geolocalização, né? Hoje o gestor lá de TI, ele consegue saber onde o computador está, né? Porque a gente consegue geolocalizar aquele ativo. Porque você não existia naquela época. Leonardo, eu sou muito novo. Como é que funciona a geolocalização? Só para ele cruza informações baseado no IP da máquina, né? E algumas informações dos hardwares onde ele está conectada, e baseado nisso, ele traz a informação da localização de onde ele está, aproximada, óbvio, né? E com isso ele consegue colocar isso no mapa,
né? E se, por exemplo, esse ativo sair daquele perímetro que a gente escolhe como o necessário, ele gera uma exceção, uma não conformidade falando, olha, esse ativo não está mais nesse lugar. Então, em escolas, faculdades, isso é muito utilizado, em laboratórios, né, que é muito normal. Então, algumas empresas SESI e Senai acabam utilizando bastante para evitar, né, até possíveis furtos de ativos que as pessoas pegam o computador e levam embora para casa ou para algum lugar e a gente consegue identificar. Faz parte da gestão. Entendi. É cibersegurança, né, no caso. Envolve um pouco de cybersecurity, mas é mais a gestão em si do ativo, né? Não é tão focado com a área de security da companhia. Tá. Legal, a Contele é uma empresa genuinamente santista de tecnologia, né? Eu sou aquele famoso chapa S também, né? Então, é por convicção, inclusive, né? A gente tem hoje mais de 1.500 clientes espalhados no Brasil, né? E a gente faz gestão de frotas, para gestão mesmo, não para seguro, para recuperação de veículo, assalto, não essas coisas. A gente faz realmente gestão ali, poder realmente saber onde é que o carro está, melhor logística, roteirização e tal. E a gente também tem um outro sistema que faz gestão de equipes externas, né? Então, você tem uma equipe de vendas na rua, tem técnicos na rua, tem um aplicativo e tal, e aí você consegue ter todo um controle, né? De saber realmente qual que é a agenda dele do dia, o que ele vai fazer, o que ele vai realmente, dentro do cliente dele ali, ele tem que seguir um processo e tal. Então, a gente fornece realmente produtividade para quem tem frotas e quem tem times na rua. Normalmente, ambientes externos, né? Então, isso varia, assim, o público normalmente é 5,50 que a gente brinca, né? Então, a gente atua nas empresas pequenas e médias empresas. Eventualmente, um cliente grande, mas raro. Normalmente, são as pequenas e médias companhias que fazem parte do nosso portfólio. Espalhado no Brasil, alguns casos fora do Brasil também, né? E 10 anos já de projeto, né, atuando aí na Baixada. Bom, Rodrigo, então fala um pouquinho também, né? 30 segundos para você falar aí. 40, vai. Dá uma colher de chá. Tranquilo. A gente trabalha com consulta e pentest, né, de área de cibersegurança e mostra as vulnerabilidades, né, e todo o mapeamento de risco que qualquer empresa precisa ter para poder implementar dentro do seu modelo de negócio, né? Então, aí depende do tamanho da empresa, que tipo de ativos ela trabalha, a gente faz um estudo em cima disso, uma análise de risco e tudo mais, e propõe para o empresário, para a empresa, né, todo o know-how, alicerce que ela precisa ter para se manter protegida e diminuir os riscos ao máximo, né, para que a empresa possa atuar e garantir uma governança de dados dos seus clientes satisfatória, né. É bem interessante, né? Acho que hoje em dia não se dá, acho que dos últimos 4 anos para cá, né, a segurança praticamente é a espinha dorsal de qualquer negócio. É isso aí, acho que agora estamos situados, está todo mundo situado, né, Aline? Quer começar? Começa você. Vamos lá. Um dos temas que a gente estava debatendo aqui nos bastidores é a Lei de Proteção Geral de Dados, né? Aí eu gostaria da opinião de vocês sobre a Lei de Proteção de Dados. Começa comigo, né? Pode começar. Encrenca, hein? Total. Começou polêmico. Bom, quando a gente fala de LGPD, né, e quando a gente fala de ChatGPT, significa o seguinte, que as coisas ainda não estão combinadas, né? É muito novo ainda esse processo. Né? O que a gente sabe do ChatGPT? Que ele faz uma busca extremamente inteligente, rápida demais, absurdamente rápida, processa dados numa velocidade surpreendente. Quem já usou, já constatou isso. Quem não usou, quando usar, vai ficar realmente surpreso. E ele busca informações da internet, né, públicas ou muitas vezes não públicas, né? São informações que estão na base de dados do ChatGPT ou estão disponíveis de maneira pública. E ele faz uma compilação, né? Ele faz um jogo de probabilidade ali e te fornece uma resposta, né, que mudou de paradigma, né? Então, por que o ChatGPT chamou tanta atenção? Porque a antiga inteligência artificial, de cada 10 perguntas que você fazia, 9 vinha bobagem. Uma se aproveitava. Agora o cenário é inverso, né? Quando não aproveita, ele ainda explica muito bem para você que ele não teve condições de responder aquela pergunta. Então, são 9 respostas muito boas e uma mais ou menos. E aí, quando a gente fala para LGPD, complica mais ainda, né, o parquinho. Por quê? Porque, na verdade, sim, as informações são públicas, cadê os créditos, cadê realmente as referências de onde buscou, né? Tudo isso realmente se perde nesse processo, se compila numa resposta ali
que é um jogo de probabilidades. Então o direito vai ter que discutir muito ainda a sociedade como é que essas coisas vão ser tratadas. Bastante. Não né? tenho respostas, tá? É. Não tenho respostas. Mas com certeza o teu jurídico já está trabalhando para poder se adaptar a essa nova realidade, né? Digamos. Com certeza sim, né? A gente... o ChatGPT entrou na nossa empresa antes até mesmo de ser divulgado na mídia. Né? A minha equipe maravilhosa, né? Um grande abraço para o meu time da Contele. Né? Tem um time top, privilegiado, né? E eles começaram a usar, né? Você vê, para uso interno, né? E aí, de repente, eles me contaram que estava usando um negocinho lá, chamado ChatGPT. Eu falei, pô, será que esse negócio é legal mesmo? Funciona tal? Daqui 2 semanas eu vi na mídia. Eu falei, olha, rapaz, o pessoal estava usando, realmente, olha só. Tá, aí entrou a Microsoft, aí aquela loucura, né? E a gente falou, caramba, o negócio pegou, né? Entendeu? E a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, até o momento, a gente não disponibilizou isso para os nossos clientes. A gente está usando o quê? Para ganhar produtividade, para ganhar tempo dentro da nossa equipe. Né? A partir do momento que eu tenho que levar isso para o meu cliente final, opa, aí entra a questão jurídica. Eu vou ter que realmente passar pelo jurídico e falar assim, não, peraí, cara, como é que eu vou disponibilizar essas informações para o meu cliente final? Né? Como é que eu vou traduzir isso dentro do meu produto? Né? Porque, evidentemente, que a gente já enxergou isso, né? Poxa, se é bom para a minha equipe, vai ser muito melhor para o meu cliente. Né? É interessante, né? Porque eu quero até o comentário do Daniel, porque eu fiz vários programas sobre esses temas e um que nós fizemos foi sobre blockchain. E aí, na hora que você vai falar sobre esses assuntos, fica difícil até de você fazer um caminho de quem é leigo conseguir entender do que você está falando. Né? Mais ou menos, primeiro compreender do que se trata isso, para depois discutir o tema em si. Sim. Né? E o blockchain, na verdade, quando eu fui entender o que era, nada mais era do que os dados que estão na própria web, na própria internet, e aí você reúne esses dados e constrói uma base de dados a partir dos dados que estão lá. Quem me explicou isso uma vez falou, cara, nenhum dado na internet, qualquer dado inserido lá dentro nunca mais se perde. Ele fica lá, alguém vai localizar, vai minerar isso de alguma forma e vai reorganizar. É uma certa abstração. Eu queria colocar o seguinte, a gente tem um gap muito grande ainda, né, quando a gente fala desses assuntos, é como se a gente tivesse a idade da pedra, né, indo descobrindo o fogo, para entender todas as possibilidades que o fogo pode produzir em termos de produtos e subprodutos. Você não enxerga assim também isso, Daniel? Independentemente do que você vai falar agora do comentário do Leonardo. Depois eu vou passar essa bola de novo para ele, porque esse cara aqui ele tem uma tecnologia de blockchain. Então, esse assunto ele domina também muito mais que eu. E até respondendo a que ela comentou sobre a LGPD, eu vou trazer mais para o negócio, mais para o business mesmo. Né? E vou esquecer um pouquinho do ChatGPT e falar um pouquinho do que causou dentro do negócio, na realidade. Né? Quando isso aconteceu, o primeiro passo foi readequação de todos os contratos da companhia. Né? Isso obrigatoriamente aconteceu. O jurídico das empresas eles já se viram essa necessidade. Né? A gente percebeu que, assim, a gente que é uma empresa startup, né, que está uma empresa em estado de evolução, a gente falou, olha... a gente viu que isso era um business que foi gerado em algum determinado momento e que esse business ele afetaria o nosso negócio, porque a gente teria que contratar um DPO, contratar um advogado que era especialista para falar sobre esse assunto, readequar todo o nosso contrato, readequar toda a parte de comunicação que a gente tinha para se adequar ao negócio. Né? Então, essa burocracia ela acabou impedindo um pouco do nosso crescimento, né, nesse caso, mas, por um outro lado, ela também trouxe pontos positivos, né, que é, sim, né, fortalecer aquelas empresas que já têm o princípio de segurança e as que não têm começarem a pensar de uma forma um pouco diferente. A gente, como é base de tecnologia, a gente já tem lá alinhamento com ITIL, que é, enfim, ISO 27001, ISO 31000, né? Que provavelmente o Rodrigo consiga comentar muito mais aprimorado que isso, mas só fortalecer um pouco mais o que a gente já tinha. Né? E comentando o que o Sérgio falou, todo assunto novo, às vezes é muito difícil até de a gente conseguir comentar alguma coisa, né? Porque ainda o mercado está se adaptando, né? Assim como é na natureza. Né? Acontece qualquer coisa, a natureza vai começando a se impregnar, vai começando a entender como que é um funcionamento e a mesma coisa acontece com a gente. Então, a gente recebe essa demanda, no começo foi um boom, né? LGPD, ChatGPT, e a gente começa a ver que nem tudo também é aquele boom gigante, né? As coisas vão começando a correr do jeito certo e aí sim a gente começa a navegar, né? Óbvio que quem se adapta primeiro chega antes no resultado. E as empresas buscam isso, né? O tempo que era o metaverso, era febre e tal, todo mundo falando disso, parece que não era bem o que
o que o pessoal falou, né? Como é que você está vendo, Rodrigo, toda essa febre aí em torno do chat GPT? Como é que está repercutindo aí no Mackenzie, enfim, no mercado que você atua? Olha, toda a transformação, né, tecnológica tem uma linha de aceitação, uma linha de negação que é a menor, né, dos mais resistentes à mudança, e a linha um pouco maior que é aquela que eu espero as pessoas na frente que são mais ousadas e arriscam e ver qual é o resultado disso. Então, se for bom, ou pessoas que são referências, né, independente da área, mas que estão usando aquela ferramenta, se der ok, eu também vou começar a usá-la de maneira gradual. Eu, particularmente, vejo bastante positivo, né, a aplicação do chat GPT, e até em sala de aula já instruí, mostrei como é que funciona, não a operação, assim, por trás da tecnologia, né, quais são os parâmetros, os filtros, né, como é que tokeniza, como é que isso funciona na verdade, a parte de linguagem de máquina, né, de aprendizagem, para que eles entendam que, ainda mais na área da computação, né, eles têm que saber um pouco mais do que as demais pessoas na sociedade. Eles estão numa massa crítica mais elevada do que o pessoal que lê o jornal e só vê a manchete. Eu compro muito isso deles, né? Tem que olhar com um olhar mais crítico. E aí para eles entenderem que é uma ferramenta como outra qualquer que vai complementar a nossa vida, né? Então a gente, hoje em dia, né, tá muito latente, assim, acho que muito forte, qualquer coisa que surja, tem quase que uma polarização de discussão de ideias que sai até do campo prático e usual, uma questão ideológica de se isso vai acabar com o mundo, né? Então eu vejo, assim, muitos textos e discussões sobre o assunto em que as pessoas não estão entendendo o que serve a ferramenta. É o mesmo que eu pegar um martelo e tentar abrir um ovo com ele. Não vai dar certo, né? Então, assim, acho que falta um pouco de racionalidade, né? E ponderar, assim, as críticas e as visões. Tá certo que muita gente usa isso para poder, né, aparecer um pouco mais na mídia e tudo mais, mas eu não vejo dessa forma. Então, a gente trata isso com bastante positividade, mas é lógico também que tem professores que são um pouco resistentes, né? Tem a questão também da educação, então o aluno não vai mais fazer a lição dele, vai fazer tipo uma cópia. Eu não vejo dessa forma, é saber, a faculdade é para quê? Para direcionar o cara para saber usar as coisas, né? Então, assim, eu vejo, há uma discussão forte, mas eu vejo com um olhar positivo, né? E não só como uma ferramenta em si, mas também como um modelo de negócio, né? Os colegas da mesa aí são empreendedores, sabem disso, né? Então, a gente vê que é uma ideia surgida da Google em 2018, e aí eu arrisco, tá? É uma opinião minha, eu arrisco que a OpenAI é um canteiro da Google, só que a Google não quer arriscar muito a marca com experiências no mundo. Então, é uma coisa minha, eu acho que a OpenAI é um canteiro deles, que não está vinculado, mas acho que nos bastidores tem o pé da Google ali, uma jogada de marketing, né? Porque se der errado, a OpenAI é uma empresa pequena. Se quebrar, não der certo, tudo bem, mas se for a Google, né, investidores não vão gostar do dia seguinte. Então, acho que 7 ou 8, já desde 2018 para cá, surgiram ferramentas desse tipo de linguagem de máquina, para aprendizagem de máquina em IA. Então, uma delas a Meta. A Meta errou com um empreendimento de negócio, né, investimento em modelo de negócio que não sabe qual era, e até hoje não sabe qual é. E também tentou, acho que ano passado, se não me engano, entrar com Galáctica. O Galáctica durou 3 dias porque foi um horror. Então, assim, eu tenho um exemplo de um modelo péssimo e um modelo que vem dando certo. Eu acho que as pessoas têm que parar a entender que inteligência artificial não é só ficção, né? Tem que ter os pés no chão. Então, o chat não é um oráculo para ficar perguntando se a minha vida vai ser melhor, né? Se meu casamento vai dar certo, né? Eu acho que tem que ser, se você souber construir as perguntas, saber perguntar, é uma fonte riquíssima, né? Assim, uma delas, um exemplo. Peça referências bibliográficas para tal assunto. Vem referências aqui, coisas que você não conhece, que vão te ajudar a trabalhar numa pesquisa, no estudo. Então, se você souber, código, né? Com certeza, ajuda a construir o código, ajuda a corrigir o código, ajuda a entender o código. A vantagem é que te dá respostas rebuscadas e boas, não são jogadas de ideias, né? Eu acho que tem tudo um lado positivo, né? Acho que as pessoas têm que começar a entender que a tecnologia, nós estamos aqui hoje, né? Conversando, se não fosse ela, não estaríamos
tendo esse diálogo rico, né? Então acho que você tem que parar de ver o lado negativo e começar a entender que a gente tem que andar junto com a evolução, né? E acho que uma outra coisa para finalizar aqui minha fala nesse momento é que nós estamos trabalhando para o chat para o OpenAI, né? E eu disse lá, acho que quase um mês atrás, para os alunos, né, na área de governança, falei assim, ó, ele já tem a versão 4, 5, 6, 7, 8, eles estão 5, 10 anos na frente já, tá? Tanto que foi rápido quando surgiu a versão nova. E aí eu acho que eu acertei, né? Eu falei, a gente só está trabalhando, né, o modelo deles operacional, né, de graça, entre aspas, alimentando a base para ver como a próxima versão vai se comportar. Aí eles vão jogar essa versão nova. Então, eu gostaria também de falar agora sobre um assunto que veio aqui para a gente, do metaverso. Existem os críticos de plantão, né, que continuam ali em cima do metaverso, condenando. A opinião de vocês sobre isso? Olha, assim, mais uma vez, eu acho que a tecnologia, ela vem para ser, pelo menos, testada. Esse é o ponto, né? E a partir do momento que a gente consegue ter um relacionamento, uma convivência em sociedade, utilizando algum tipo de tecnologia, isso não tem por que ir contra, né? Óbvio, né? Tudo tem uma quantidade do que a gente vai utilizar, né? Mas hoje a gente já usa isso de outras formas, né? Principalmente durante o que aconteceu há anos atrás, durante a pandemia. O quanto a tecnologia não aproximou a gente. Sim. Né? Ah, tudo bem, eu vou querer ir no shopping lá com óculos virtual, eu vou encontrar com meu amigo no shopping. Bom, eu acho que isso pode ser demais. Mas algumas outras coisas, como facilitação de educação, né? Eu tenho um amigo que tem uma empresa que ele desenvolve tecnologia para as Forças Armadas, no questão de treinamento militar, que é usando a tecnologia Meta, né? Então, assim, são coisas que tem um lado positivo e tem um lado negativo, assim como o assunto ChatGPT, né? Então, esse é o meu pensamento sobre a questão do metaverso. Tem que saber utilizar, né? Equilíbrio. Acho que esse é o segredo. Né? Para tudo, né? Uma coisa quando a gente produz inovação, né, um fator muito importante é acertar o time das coisas, né? Às vezes você pode promover uma inovação enorme, né, fantástica, no tempo errado. E aí as coisas não se encaixam. Então, acho que o ChatGPT ele sugou um pouco, né, do brilhantismo que a gente estava tendo na perspectiva de ter o metaverso, né? Por quê? Porque o ChatGPT se mostrou mais prático, se mostrou mais cotidiano, se mostrou mais do dia a dia. Eu posso fazer uma pesquisa, já tenho um resultado imediato e tal. Eu tive a oportunidade de comprar o óculos do metaverso e posso falar para vocês, tem muita coisa para evoluir no metaverso. O óculos não é uma coisa prática de se usar, não é todo mundo que vai usar aquilo na rua. Então vai ser sempre um acesso restrito, com poucas pessoas, você frequenta os espaços lá, normalmente tem 200, 300 pessoas online, quando tem, né? Então existem desafios aí que eu acredito que o timing do metaverso está sendo discutido, e com muita razão, porque haja investimento para se construir um projeto daquele, né? E você não pode investir um caminhão de dinheiro naquele se você tiver no time errado. Sim. Então não sei se foi desse jeito, mas quando a gente assiste o filme A História do Steve Jobs, né, daquela fala, onde o sócio dele, que foi o criador do processador, eles vão levar aquele processador do cara, e ele fala, tá, mas o que eu vou fazer? Preciso de algo que eu venda na loja, né? Aí na cena, que como eu falei, a gente não sabe se aconteceu desse jeito, ele olha e fala, o cara vai discutir com ele, né? Esqueci o nome do sócio lá, do gordinho lá do sócio. Pode falar gordinho. Steve Wozniak. Então, ele fala, não, vamos embora, cala a boca, porque a gente vai... E aí eles começam a pensar, né, o primeiro Macintosh, né, que eles desenvolvem ali. Então, na verdade, se você não traz para a vida prática, porque você tem que imaginar o que era um computador, um processador antes disso, Nossa. Antes dos personagens computers, né, antes do computador pessoal, eram coisas imensas, ocupavam o andar inteiro de um prédio. Como isso evoluiu, né? Eu acho que se a gente trouxer para um paralelo, né, Rodrigo, como é que vai ficar a tecnologia, como é que vai ficar a aplicação disso no futuro, eu acho que tem um paralelo nisso, né? Hoje está todo mundo espantado, porque o ChatGPT faz poema, faz música, né? Todo mundo está achando que vai ocupar o lugar do artista, mas na verdade eu acho que ele vai reposicionar as demandas humanas, né? O que o ser humano vai ficar mais dedicado a partir do surgimento desse tipo de ferramenta? Então é interessante, tem essa parte filosófica, né, nossa, acho que na humanidade como um todo, né,
há que se entender que a tecnologia por si só, ela necessita da gente, né? Então, o conceito clássico de IA, que eu gosto muito, é o do Alan Turing, que ainda é considerado o pai da inteligência artificial e da computação, né? A máquina, na minha opinião também, eu entro nesse conceito dele, eu assumo essa ideia dele de que as máquinas não vão pensar como a gente, isso aí pode descartar. Elas vão pensar como máquinas dentro das limitações dela. Então, quando você ensina a máquina a pensar dentro das limitações dela, você vai conseguir alcançar algum desempenho, alguma eficácia. Então, o chat, por exemplo, ele é um fornecedor de conteúdo que começou, acho que com 7 ou 8 mil livros em 2018. Depois entrou a Wikipédia e outras bases literárias. Então, assim, ele mensura tudo que é um conteúdo de um assunto de várias pessoas que escreveram, várias pessoas que colocaram suas ideias lá e reproduz como uma consulta. Mas é rebuscada, inteligente, coesa, né? Não é um indexador de assuntos como é o Google, né? É uma coisa de linguagem quase que natural, que é uma coisa que já vem sendo estudada há anos. Então, conseguiram condensar isso de maneira mais prática. É uma ferramenta de consulta excelente, fantástica. Então, acho que o caminho é esse. É usar a tecnologia a nosso favor. Ponto. Não pensar que é contra. O metaverso, eu particularmente eu tenho aversão ao metaverso. Eu acho que ainda nós estamos no Second Life ainda, 2.0. Por quê? Uma questão de modelo de negócio, né? O Facebook, o Mark Zuckerberg, decidiu investir mais de 100 milhões na Meta, em cima do metaverso, não disse que é um modelo de negócio para os investidores, e foi um desastre total, né? Ainda está sendo um desastre total. Então, você já viu que esse negócio não funcionou. E ele não disse para que serve. Então, as pessoas acabaram indo nessa onda do desejo de tecnologia e quer colocar metaverso em tudo. Mas, assim, realmente, qual que é a utilidade? Até tem utilidade no metaverso em alguns pontos, se souber trabalhar novamente, né? Eu pego o metaverso e uso como uma ferramenta complementar para algo, para ensinar, para fazer testes, para fazer simulações como já existem. Mas querer transferir, né, a nossa vida diária para uma plataforma digital, achando que aquilo ali vai funcionar de maneira quase prática, eu acho que é um pouco meio improvável, né? Talvez tenha sido um erro de posicionamento aí, né? Eles tentaram criar algo popular que não seria popularizado em tão pouco tempo, né? Eu vi gente colocando metaverso em RH, não sei aonde. Acho que até no dia que eu ouvi isso, até participei de uma mesa redonda, eu sei que eu fui convidado, eu não consegui enxergar até um certo ponto onde o RH ia ajudá-los, né? Depois eu falei, entendendo o modelo de negócio, um processo de negócio de um RH, que todos nós já passamos por isso, eu assim, é possível sim usar o metaverso para capacitar o funcionário, capacitar as pessoas. Acho que o metaverso pode, assim, eu chutei, né? Acho que dá para usar a ferramenta a favor. Agora, eu sei, a gente vai fazer a nossa reunião aqui através do metaverso. Leonardo, o Rodrigo falou uma coisa agora. O Rodrigo falou uma coisa agora da diferença, por exemplo, do Google para o chat, né? Para o GPT. Ele falou não é um simples indexador. Até para quem está assistindo entender qual a diferença básica do Google, da busca do Google, que você pode fazer com voz, né? Por o chat GPT, por que ele funciona melhor, por que ele aplica melhor para o cidadão comum do que o Google, e alguns especialistas estão falando até que ele coloca o Google em xeque, ameaça essa supremacia do Google. Essa é uma pergunta bem interessante, né? O chat GPT, na verdade, ele é a primeira inteligência artificial generativa que veio para a mão do cidadão, né? Acho que o grande pulo do gato, né, da OpenAI, e obviamente que eu vou divergir um pouco do Bruno em relação Rodrigo, em relação a quem realmente é o dono fazer uma provocação aqui para ele, porque a Microsoft já botou o caminhão de dinheiro em cima, né? Então a Microsoft já se entregou antes, né? E o Google já anunciou a sua BART, né, que é a sua própria inteligência. Então, assim, o Google como ferramenta de busca, né, ele foi uma grande ferramenta de busca para todos, mas ela já está no passado. Por quê? Porque o chat GPT apresentou uma nova forma de fazer essa busca, né? Então, o que acontece? O Google ele usa indexador, usa relevância dessas postagens, usa uma série de critérios, ranqueia isso e te entrega a melhor informação
disponível. Fora a propaganda, né? Que você paga e vai ficar lá em cima também. Se você pagar, você vai ter ali uma prioridade e tal, né? O ChatGPT, ele já faz diferente. O que ele faz? Ele faz uma probabilidade estatística gigantesca, rápida, numa velocidade incrível, formata uma resposta única para você e te permite depois você consultar outras alternativas de resposta, né? Então, o que acontece aí? Existe uma interpretação, né? Essa é a grande polêmica, essa é a grande mudança. Aí você passa realmente a fazer perguntas e receber respostas que fazem muito sentido. Uma entrega de conteúdo, né? Perfeito, perfeito. E a grande discussão né? Isso é verdade? O que o ChatGPT está me entregando realmente é a realidade? É fato? É uma averbação? Né? Porque tudo entra em discussão. Até se a verdade é a verdade, porque para muitos filósofos, né, falam que a verdade é aquilo que a maioria entende que é verdade. Então o ChatGPT ele faz exatamente isso. Ele faz uma probabilidade de uma pesquisa rápida e ampla na internet e te entrega uma resposta. Que é diferente de um texto indexado, por exemplo, alguém fez esse texto, né, que pode ser ou não a resposta que você estava buscando. Em questão de Google, né, até para complementar o que o Leonardo falou, espero, né, que o Rodrigo falou, que o Google esteja ali por trás. Porque quem depende de Google para vender vai começar a sofrer um pouco. Eu vou dar um exemplo na prática. Hoje a gente utiliza uma estratégia de venda que é 100% Google, tá? Que é uma estratégia de inbound, né, que é uma venda que tu anuncia lá, né, e você começa a receber os teus leads para tu começar a prospectar a tua venda. Então a gente percebeu muito que quando lançaram o ChatGPT, a quantidade de cliques e de conversão que a gente tinha, ela diminuiu muito. A gente falou, olha, a gente tem que mudar. Porque as pessoas começaram a buscar o conteúdo no ChatGPT. E não estavam buscando mais lá solução de gestão de ativos de TI, solução de gestão de pessoas. Não, eles foram para o ChatGPT. E no ChatGPT não aparece a minha solução lá dentro, não aparece a solução quase de ninguém, porque ela tem, o histórico dela é 2021, né? Então a gente teve que repensar. Né? A gente até mudou a estrutura interna de vendas. Saímos de inbound, estamos explorando o outbound, que é buscar a prospecção direta, onde a gente vai atrás do nosso cliente. Então, assim, até, né, se o Google realmente vai perder um pouco de espaço, a gente vai ter que se adaptar a essa mudança. Então, assim, tem um lado bom, né, que a gente tem esse papel consultivo do ChatGPT, que é da maioria, mas tem um lado ruim, que a empresa ela acaba tendo que mudar o organograma dela interno, de contratação de novas pessoas, especialização nova, funções novas, para que a gente consiga se adaptar ao novo mercado, a nova forma de captar o cliente. Então, eu espero que o Google esteja aí por trás do ChatGPT também. Vocês estão falando, basicamente, de maneira implícita, o que é o novo mercado surgindo, as Sim. novas funções de trabalho, porque tudo isso requer uma análise humana, né? requer uma percepção dessa mudança. Vocês perceberam isso, né? Acho que isso está dentro dessa discussão aqui de para onde vai o trabalho. Com certeza. Um exemplo disso, né? A gente tinha uma função... Imagina que um lead, uma pessoa que está interessada, ela entra em contato comigo pelo Google. Ela quer comprar. Se ela não está mais lá no Google buscando, eu tenho que ir atrás dela. Então, eu tenho que despertar o interesse. É um outro tipo de abordagem. É outro tipo de técnica de abordagem. Então, é um profissional específico. A gente chama de SDR, né? Que é o cara que é o representante de venda. Ele tem uma especialização específica para conseguir abordar esse cliente nesse formato onde ele vai captar esse cliente, né? Então, isso é uma função nova que a gente não tinha, a gente foi obrigado, né, teoricamente, a se adaptar, né? Ou a gente antecipou um pouco do mercado, a gente discute muito sobre isso, inclusive, né? E isso era um futuro e a gente, com o ChatGPT, isso antecipou para a gente, que para a gente também é bom. A gente entende como positivo, que faz parte do jogo, né? Mais uma vez se adaptando, né, igual a natureza faz com a gente. Esse é o ponto. Antigamente tinha o batedor de foto, né? Agora tem o social media. Como é que você ia explicar para o batedor de foto, se você fosse lá no passado, que quando acabasse com a impressão, com a revelação de foto, haveria uma coisa chamada rede social, celular? Exatamente, exatamente. Os telespectadores estão perguntando aqui, como é que funciona o ChatGPT? Essa é a dúvida deles. Como é que funciona? O funcionamento, o mecanismo dele. Olha, assim, ele tem uma similaridade assim, com o Google, né? Ele é uma plataforma assim, fechada ainda, um endereço na internet que você digita um site, né? Então você pode ir lá no Google mesmo, né? Digitar lá ChatGPT, vai aparecer um endereço web para você, você faz um cadastro, né? Um cadastro prévio, você se identifica dele, né? E a partir daí você começa a usar, né? Pelo menos a versão 3
né, que é a versão texto. Já está na versão 3. Está disponível, não, está na versão 4. Eles 4. lançaram agora, dia 14, né? A versão 4, que aí a partir daí já não é gratuita, né? Então a versão 3 eles lançaram gratuitamente, você pode consultar, fazer seus textos e tal. E eles lançaram uma versão 4 com vídeos, imagens, sons. Interessante. Né? Então ela é audiovisual. Né? Então ela vai muito além do texto. Você cria até figura, né? Você Exatamente, ele reconhece meme, entendeu? Tem várias pegadinhas na internet rolando. Então, por quê? Porque ele passou a ser audiovisual, né? Ele passou a ser um escopo mais amplo ainda. Nossa. E aí, nesse caso, você teria que fazer uma assinatura já para poder utilizar esses recursos, né? Então, é simples de usar, super fácil, super amigável de fazer, não tem segredo. E o 3 aproveitem, né? Aproveitem que está disponível aí para todo mundo. Entendeu? Então é só digitar, aqueles que tiverem interesse em fazer o cadastro, né? Só digitar no Google. Olha, se você for no Google ChatGPT, você já vai encontrar vai ali, encontrar. já vai encontrar o acesso, com Perfeito. certeza. Rodrigo levantou a mão aí, né, Rodrigo? Deixa eu complementar os amigos assim com os internautas, acho que é interessante explicar, né? A funcionalidade dele, né? Acho que as pessoas vão entender. Como a base dele alimentada são textos, né? Livros, artigos científicos, tudo mais, então assim, o Transformer, que foi criado pelo Google, por isso que eu acho que a Google está por trás, e os servidores da Microsoft começaram a fazer todos os processos. Então tem uma joint venture aí, meio que camaradagem, e a coisa dando certo vai progredindo. Então eu estou só, é minha teoria, vamos ver se a gente acerta aí. Então, como ele trabalha com textos, então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses textos, né, e vai pegar cada palavra, espaço ou ponto e criar um tokenzinho, né, uma referência. Então ele vai assim, o céu é azul, então o espaço, tudo criou um token, de cada ponto vai uma numeração, para o nosso espectador entender. Aí ele vai parametrizar essa frase. Quando ele parametriza essa frase, ele vai entrar uma probabilidade, vai fazer uma análise estatística de como essa frase foi juntada, para que contexto ela está sendo respondida ou criada. E a partir daí ele começa a trazer as respostas para a gente. Então ele vai pegar blocos de textos, essa é a vantagem, né, que os colegas explicaram, diferente do Google, e vão fazer isso. Então ele vai tokenizar, parametrizar, analisar, e aí vem o ponto principal que é a galera que gosta de discutir, né, os filtros, né. Então tem muita gente perguntando a parte política, filosófica, até assuntos que são mais maldosos, né, que são negativos. Então ele já está bloqueando, né, assuntos dessa parte, para não ter aquela respostinha mais educada, né. Então depois que ele faz toda essa análise preditiva, todos esses passos, né, e passa pelo filtro, ele te dá a resposta. Né, eu fiz um exemplo lá atrás, quando saiu, eu disse assim, né, como ganhar na Mega Sena? Aí ele me deu uma resposta que a Mega Sena é um jogo de azar e que não dá para agir dessa forma por ele, né, para conseguir lograr êxito. Falei, beleza, vamos fazer a pergunta correta. Eu fiz uma fórmula, me dá um string tal a tal para eu me escrever num código em Python, acho que em C. Como é que eu consigo escrever esse código aqui? Aí demorou um pouquinho, mas me escreveu. O que eu queria é um programinha para calcular a probabilidade de números em Mega Sena. Mas depois ele viu como eu estava no mesmo contexto histórico do assunto, ele me enviou com um disclaimer novamente, jogos de azar, não pode, etc. Então, como é que funciona tudo isso respondendo? É dessa forma, dessa estrutura algorítmica, né? Tem mais coisa por trás? Tem, porque a OpenAI tem os 4 ou 5 artigos científicos do projeto que estão liberados somente para pesquisadores dentro da OpenAI. Né? Essa visualização que a gente tem é saber como é que funciona um processo de aprendizagem de máquina de linguagem natural, então a gente sabe que vai trabalhar dessa forma, mais básica, né? Mas logicamente processamentos assim, de computação de alta performance para poder responder tudo isso. Eu vi um filme, não sei se vocês todos assistiram aqui, com Johnny Depp, chamado Transcendência. E eu me lembro quando esse filme saiu na época, para muita gente ele até é um filme um pouco confuso e tal, porque fala muito desse aspecto meio futurista. Não sei se ele tem mais de uma década, esse filme. Mas é um filme que ele aborda o que nós estamos discutindo agora. Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram. Johnny Depp ele era um cientista, na época ele é morto e tal, ele está morto não, ele sofre atentado, é envenenado, está morrendo.
E aí ele pede para a esposa, que também era cientista, colocar a mente dele dentro do sistema, que era um projeto que ele estava criando também de uma inteligência artificial. E a questão é, será que era possível colocar a mente como se fosse um software dentro do próprio sistema? E aí chega uma hora no filme que ele acessa a web, começa, como faz o ChatGPT, trabalhar com toda a base de dados que está na web, enfim. E aí começa a trabalhar também com nanotecnologia, cria armas, enfim, o filme é uma loucura. Chama Transcendência, para quem estiver assistindo aí. Para a discussão do ChatGPT, ele é bastante interessante e atual até. França, deixa eu fazer indo nessa sua linha de raciocínio de filme que é interessante. Sabe o que o ChatGPT lembra? Lembra a Máquina do Tempo, H.G. Wells. Mas tem uma versão atual em que é legal quando eles viajam no tempo, vai para um futuro muito distante em que a humanidade nem tem ambição, nem quer saber o passado, só vive a realidade. O cientista, o professor, ele encontra uma biblioteca universal global que parece o ChatGPT. Então ele tem a base todinha de todos os livros, né, e pesquisas do mundo inteiro, e ele trabalha como que? Pergunta e resposta. Ele quer saber o que aconteceu e eu tenho um holograma, né, de uma pessoa, né, simbolizando uma pessoa, só que a máquina vai lá respondendo todas as consultas que são feitas, como a gente faz hoje no chat. Eu estou falando disso, viu, Rodrigo, porque eu lembrei do filme, quando eu vi um teste no programa do Monark, eu assisti um programa ao vivo, e eles fizeram um teste ao vivo para ver o nível de direcionamento, né, o nível de manipulação do sistema. E aí, obviamente, está todo mundo fazendo a polêmica da polarização no mundo inteiro. Perguntaram para o chat o seguinte: faça um poema sobre o Bolsonaro. E aí o chat, não posso falar e tal. E aí respondeu lá que, né, fala de figura pública, de político e tal, ao vivo. E agora faço um poema sobre Lula. Lula era um trabalhador que veio da base, não sei o que, era pobre, isso foi um sucesso. Foi uma loucura lá na mesa. Então, aí eu lembrei do filme, né? Então, enfim, a gente faz esse paralelo. Como é que vocês enxergam, eu queria que vocês comentassem, como é que vocês enxergam esses olhares sobre esse tipo de avanço tecnológico, sobre as possibilidades de manipulação? A gente sabe que como funciona o sistema algoritmo, como eles... a gente já discutiu aqui em outros programas de como eles estão controlando as mentes, como as redes sociais atuam, como elas criam tendência, criam moda, criam linhas de consumo. Qual é a análise que vocês fazem a respeito disso? Olha, assim, é difícil fazer uma previsão de como vai acontecer, mas a gente tem que apostar em algumas fichas, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa, e como o seu próprio exemplo foi, né, Bolsonaro e Lula, né, para a gente realmente mexer aí com o ouvinte, com a galera que está assistindo a gente, né, e a partir do momento que a resposta do Lula for uma validada ou invalidada e a do Bolsonaro for validada ou for invalidada, a qualidade vai guiar o processo, né? O ChatGPT, ele ganhou tanta repercussão pela qualidade das respostas. Aquilo que realmente ele trouxe de volta surpreendeu muita gente, né? Então, eu acredito muito que esse tipo de trabalho ele vai ser guiado pelo mercado. O mercado vai guiar, né? Assim espero também, né? A gente percebe, evidentemente, que num exemplo tão simples como esse, né, que já existe o quê? Um conteúdo na internet que favoreceu um lado e um conteúdo na internet que não favoreceu o outro lado. Mas se isso aqui a gente cortar, Leonardo, acho que chama atenção também que a população está mais atenta a isso. Está todo mundo mais crítico em relação a pegar coisas prontas da web, né? Então, que é um contraponto, cuidado, né? É um contraponto a quem está temendo de que a tecnologia vai assumir tudo. Mas continue. Eu prefiro dizer que o mercado é rei, o mercado que vai guiar esse processo, né? Assim espero que seja, né? Porque as pessoas não vão aceitar ser manipuladas por uma resposta de inteligência artificial pura e simples. Elas vão aceitar realmente se aquela resposta tiver sentido para cada um de nós, né? Realmente fizer sentido ali, fala assim, não, realmente eu pesquisei um negócio. É o mínimo de sentido no contexto, né? Com certeza. Porque tudo tem contexto, a gente não pode esquecer isso, né? Ó, eu pesquiso hoje o Google, pesquiso o Bing da Microsoft. Eu volto para o Google pesquisar por quê? Porque lá eu consigo encontrar as respostas que eu quero. No Bing eu não consigo, né? A pesquisa no Bing é mais difícil de ser feita do que no Google. Então eu acredito que o ChatGPT e as tecnologias, inteligência artificial regenerativa, que vão ser várias, tá? Não vai parar no ChatGPT. Elas vão disputar o mercado e o mercado vai realmente ditar o preço.
e a qualidade de cada um delas. E o Rodrigo ainda comentou sobre isso, né? Ele falou da questão de sempre ter uma pessoa participando do processo. A gente tem vários casos aí antigos aí, né, de Watson, né, que eu acho que era a IBM que criou para fazer um pré-julgamento, né, de um parecer jurídico. Né? A gente teve alguns casos até de cura de problemas de saúde, como câncer, onde a gente fazia uma busca para entender qual que era a tendência, né, de algum problema de saúde, mas no final sempre tinha um médico ou um advogado ou um juiz para validar. E assim acontece no nosso dia a dia. Lógico, a gente vai ler aquele conteúdo, vai ver se faz sentido, né, culturalmente falando, eticamente falando, e aí, posterior a isso, a gente vai tomar uma decisão baseado naquilo. Né? Mas é óbvio que o resultado que eles trazem, né, que o ChatGPT traz pra gente, ele facilita muito rápido a velocidade que ele traz. Né? Ele traz aquilo, se alguém conversando contigo, te trazendo conteúdo todo mastigado de uma massa de dados gigantesca, falar, cara, é isso que eu preciso, eu concordo com o que ele está falando, então eu vou seguir por essa linha de raciocínio. Então, tem-se uma tendência, Na pior você das sempre... hipóteses, eu posso refinar, né? Na pior das hipóteses, Sim, posso exatamente. refinar. Mas tem uma tendência de você sempre dar o concordo, né? Eu concordo. Mas óbvio, né? Aqueles inteligentes, né, num bom sentido, vão sempre validar se a informação realmente é correta, verídica, e seguir ali com a linha de raciocínio para uma decisão, né, no caso de negócio, positiva, né? E nessa linha, para explorar um pouco mais o que a gente queria falar aqui, né? O que vocês estão enxergando de atividades que vão estar surgindo como desdobramento de ferramentas como essa? Você que trabalha com gestão de equipes, né? Isso, então, assim, né? O que a gente observa, né? Assim, o que a gente já conseguiu mapear nesse processo? Primeiro, o empoderamento do ser humano, né? Então, em pequena escala, dentro da minha própria empresa, eu descobri o ChatGPT com a minha equipe usando. Antes de sair na mídia, antes de divulgar, o que eles estavam fazendo? Uma equipe de desenvolvimento normalmente tem muita troca de informação entre um profissional mais experiente, que a gente chama de sênior, e um profissional mais iniciante, que a gente chama de júnior. Eles ficam trocando muita ideia. Né? E o júnior tem muitas dúvidas e fica toda hora perturbando lá o sênior, o cara está trabalhando, ele se sente perturbado, ele falou, pô, faz o seguinte, antes de você me perguntar, vai no ChatGPT, faz a pergunta e de acordo com a resposta, se não te convencer, você me pergunta. Aí você vem e conversa comigo, eu te esclareço. O que aconteceu? Cara, reduziu drasticamente, né, essa troca de informações, então eu ganhei o quê? Uma equipe produtiva, estou falando de produtividade, né? A gente tem que testar todas as features, as coisas que a gente vai lançando no software, né? Ele é um conjunto de features, de elementos dentro dele que eles precisam ser testados. Quem testa hoje para a gente? É a nossa equipe de QA, que a gente chama Quality Assistant. Né? O que eles fazem hoje? Agora, eles pegam todo esse processo, jogam no ChatGPT, fazem um ensaio lá dentro e tem a resposta. Então, o que nós ganhamos aqui? Escala, um ser humano mais poderoso, mais produtivo, né? Então, eu estou contando esse pequeno exemplo para a gente entender a mudança que vai acontecer na sociedade. O que a gente vai fazer? A gente vai tornar um advogado capaz de atender muito mais clientes do que ele atende, um engenheiro capaz de fazer muito mais projetos do que ele faz, e, em contrapartida, aquele engenheiro que for resistente, que não se adequar a esse processo, ele vai conseguir produzir muito menos que o concorrente dele. Entendeu? E assim por diante. É como todo e qualquer processo de mudança. A mudança, a gente fala que é um rolo compressor. Ou você está embaixo e vai ser esmagado, ou você está pilotando a máquina do rolo compressor. Cada um vai escolher o seu caminho. Né? O que a gente percebe? Aquele papo de, vai ter mercado para todo mundo. Opa, não vai ter mercado para todo mundo. Entendeu? Eu sou de uma época em que toda menina, toda adolescente tinha que, além de estudar e terminar o ensino médio, fazer datilografia. Esse assunto eu comentei agora no início. Não é da época de vocês, da Aline, aqui do Rodrigo, mas é da época da do minha velhinho, mãe. É da época do velhinho aqui, Não, na época só do velhinho. engano, meu amigo, eu fiz a tipografia. Fez? Então tá vendo só. Eu tive quando minha primeira empresa, meu primeiro escritório, e eu já peguei inclusive uma máquina eletrônica, dei para minha funcionária na época, que deve estar até assistindo. Né? Então, mudanças, né? Com certeza. Eu comentei isso antes de a gente ir para o ar, né, que realmente é evolução. E a gente tem que acompanhar a evolução. Se a gente não acompanhasse essa evolução, a gente estaria hoje, provavelmente descendo aqui, uma carroça ali embaixo esperando a gente. Eu não teria um celular aqui fácil, não estaria me comunicando com todos, com o Rodrigo, que está lá em outro lugar. Esse programa, por exemplo, era impensável. Não 20 existiria. anos atrás tem um programa desse para existiria. assistir em casa na televisão, colocar, né, vincular no YouTube e assistir da TV. Então isso faz parte, né, da evolução. Né? Então, como o Leonardo disse, né, adaptação é necessária, porque isso as pessoas vão ter que se adaptar. Na minha própria empresa isso aconteceu, onde a gente teve que se adaptar porque a gente não conseguiu mais chegar no nosso lead no final, a gente teve que contratar uma pessoa nova.
E eu também entendo que vai ter uma qualificação, né? Por exemplo, a gente tem publicadores de artigo, né? Que a gente contrata para publicar no nosso blog lá as informações ou aquilo que a gente faz. E algumas vezes a gente fez alguns testes, copiou o texto e colou no Google e aí vinha lá um plágio gigantesco. E às vezes esse profissional que fez isso, um plágio, ele é o cara que às vezes prostituiu o mercado de um profissional que é high performance. E ele jogou o preço lá para baixo. Então esses caras ali, eles têm uma grande probabilidade de eles perderem as funções deles, porque o que eles estavam fazendo era muito mais fácil. Ele pegava um texto de um lugar e copiava no outro, não era nem ético. Então aí o ChatGPT ele acaba, né, limpando isso, né, e adequando o mercado. E aí a gente fala assim, sendo um pouco mais filosófico, fala de natureza. A natureza ela se adapta, assim como a gente também vai se adaptar. Também. Não precisa pegar fogo, explodir agora. Não, meu Deus do céu, o médico, advogado, todo mundo aqui vai perder o emprego. Não, calma, vai dar tudo certo. A gente vai se adequar e vai chegar no lugar certo com certeza e com mais resultado. Né? E com resultado fidedigno. Esse é o ponto principal. Basta as pessoas se interessarem mais pela tecnologia, né? Ainda mais e se especializarem, né? Que nem o futuro do trabalho, aí é a tecnologia mesmo, é o que a gente está vendo. A pós-pandemia mostrou tudo isso, né? A pandemia também, né? E até a telemedicina, que é um assunto que eu ia chegar e perguntar para vocês sobre a telemedicina. Os médicos ali consultando, utilizando toda a tecnologia. E não sou médico, né? Veterinário não sou também. Médico, não, um veterinário também, obviamente. Eu falo desse assunto porque minha esposa ela é veterinária, né, e a gente discute bastante sobre esse assunto, né, porque o conselho, cada um tem um estabelecimento de um conselho, e o conselho dela talvez foi um pouquinho mais atrasado nessa questão da telemedicina. Né? Era necessário ter um outro médico na ponta da linha para analisar o animal, porque é muito mais difícil, né? O animal não consegue falar. Mas eu acho que isso é uma grande tendência, porque é uma evolução de saúde. Imagina, conseguir ser consultado por um médico agora lá do Albert Einstein, agora virtualmente. Excelente. É muito mais fácil, muito mais rápido. Eu não vou precisar gastar dinheiro com isso, vou conseguir me comunicar com aquela pessoa. Né? Às vezes tem um médico que é amigo que está em outro país. Então, assim, é uma facilitação, óbvio, né? Que tudo tem a forma ética de trabalho, que esses conselhos eles são bem rígidos quanto a isso, né? Que aí vem os aventureiros, e os aventureiros, parte das vezes, eles querem explorar. Porque aí entra marketing, né? O cara anuncia que eu faço telemedicina, coloca lá no Google, digitou médico por R$15 a consulta. Meu, esse cara aí, ele não vai durar. Mas você falou da prostituição da profissão, né? da profissão. Então, ele tem que ser regulamentado, Todas com certeza, para áreas, que isso aconteça, né? Isso é um ponto. Olha, a grande discussão para mim hoje é o futuro dos jovens. É uma coisa que me preocupa muito na região, né? Participo muito do ecossistema da cidade para promover, né, a difusão da tecnologia entre os jovens, porque até então o primeiro emprego era onde? McDonald's. No Campos. Campos, McDonald's. E a gente está vendo o McDonald's formar unidades autônomas hoje, né? Que não trabalha nem um ser humano lá para fazer o básico lá e tal. Né? Imagina só aquela coisa braçal e tal. O que a gente vai fazer com esses jovens, né? Essa é uma discussão. Né? Então, assim, a gente tem duas opções. Né? Ou a gente vai eliminar, né? Ou a gente vai trocar. Entendeu? Eu prefiro trocar. Né? Prefiro trocar. Falar, olha, juventude, é o seguinte, vamos, na verdade, né, buscar realmente o caminho da educação, da tecnologia, para que vocês possam realmente ter um futuro amanhã. Senão, realmente, assim, vai ficar difícil da gente poder, cada vez mais difícil da gente poder dar a primeira oportunidade para um jovem. Hoje, o camarada que está saindo da faculdade, está conseguindo um trabalho, é o camarada que está fazendo tecnologia. Ele está sendo buscado no mercado, está tendo demanda para ele. Os demais, ele tem que passar por aquele processo de estágio, da primeira oportunidade, muitas vezes as empresas resistem da primeira oportunidade. Né? Então, eu acho que toda e qualquer processo de formação, ele vai obrigatoriamente agora ter que incluir uma pauta tecnológica na cadeira, seja ela qual for. Rodrigo, a gente está terminando aqui a tua última participação. Você é da região, nós falamos de protagonismo regional. Esse painel ele tem o objetivo de trabalhar no sentido de fomentar o setor da inovação e da tecnologia como um vetor ou como uma vocação de desenvolvimento econômico. O que você acha sobre a participação do nosso parque universitário? Nós estamos falando de 11 universidades, se não me engano, aqui na região. Acho que são mais de 25 ou 30 mil alunos, nós tínhamos até a pandemia, estamos voltando agora. E
que isso está produzindo em termos de ativo intelectual, econômico, nessa linha que o Leonardo acabou de falar agora, já que vários especialistas têm alertado que o mercado de trabalho do futuro vai se restringir cada vez mais à área de educação e à área de tecnologia. O que a região está fazendo e as suas universidades? Olha, eu me pego pensando, né, refletindo sobre essas coisas, principalmente também como a educação vai se adaptar daqui para frente, né? O Mackenzie é uma universidade de 152 anos, né? Então não tem muito o que dizer, né, da credibilidade, tradição de ensino, pessoas, né, ícones no país que são formadas por ela. A nossa região tem muita gente boa, os alunos são bons, os professores são bons. Só que eu, particularmente, entendo que falta, nessas reuniões mensais dos diretores, né, ou donos de universidade, olhar melhor para a nossa região com a intenção de realmente transformar esse parque tecnológico que tem aí, né, em empresas dos setores ou os empresários, trazer para dentro da universidade, como é feito em alguns lugares no exterior, né, trabalhar com incubadoras para que as empresas aí consigam olhar os talentos dentro da universidade e trazer para fora, né, trazer para você. A gente no Mackenzie tem algumas empresas top, assim, empresas de nome, que a gente consegue fazer essas parcerias. Mas eu acho que falta dos gestores olhar um pouco mais para o futuro da cidade com a universidade e o trabalho, não só olhar para o próprio negócio, né? Tem universidade que já destoou do seu tom de universidade, já vira até outro tipo de negócio, né? O Brasil entrou na onda das universidades de consórcio, né? De empresas de aglomerados para investimento em bolsa, né? Então isso acaba transformando aqui um negócio mais arriscado e o aluno não é um aluno para trazer a marca, o brand para o mercado de trabalho, é mais um aluno às vezes como ele é tratado. Dito isso, eu entendo que acho que a gente, até na educação, eu fico, como é que eu vou começar a fazer com que o aluno nessa geração entenda a necessidade de uma disciplina, sabendo que ele já vem anos aprendendo a ler, mas com acesso à tecnologia, sendo que ele tem que ler coisas rápidas, insights, né? Ele é ensinado por insights, né? São coisas rápidas, não muito profundas. Quem tem filho ou adolescente sabe que a pessoa não lê um livro inteiro. São raros os que leem livros inteiros hoje, são muito poucos, né? Então, vai ao encontro do que a gente vem falando aqui hoje, né? Seja passado, futuro e presente agora, o chat vem com uma luva na mão e te dá respostas concisas, diretas e subjetivas daquilo que eu preciso saber. Se está certo ou não, depende do quê? Né? Do fator humano, mensurar aqui e analisar se está correto. Eu entendo que, não só na nossa região, né, mas, logicamente, a nossa região, acho que como eu conheço ela, precisa de gente com mais vontade para trazer todo mundo para perto e fazer um planejamento estratégico de melhoria de trabalho e inovação tecnológica, né? Nós temos o maior porto da América Latina aí, trabalho não falta, né, de tentar implementar inovação, não precisa viajar lá para Roterdã ou fazer aquelas comissões absurdamente caras, basta consultar ou até no chat já responde para você como é que eu posso pegar um exemplo para eu me inspirar, né, ver o que deu certo lá e tentar aplicar ao meu modelo, né, da região, para ver o que eu posso até ver esse modelo e fazer, não, acho que eu vou fazer diferente para melhorar isso aqui. Acho que a nossa cara é mais essa pegada e isso aqui vai dar mais resultado. Acho que falta mais vontade mesmo de querer fazer as coisas funcionarem. Mas, assim, são as ondas que vêm mudando, né? Pode piorar, sim. A restrição de trabalho vai ficar muito mais, assim, difícil, né? Aquele trabalho manual, que são muitos, como os colegas comentaram na mesa, alguns outros, tipo, até usando a ferramenta de branding forte, que é o Google, pode extinguir, pode sumir ou até mudar, tem que se adaptar e aprender uma nova ferramenta. Eu acho que a nossa educação, ainda mais pública, e é a mais precária, e a que tem a maior massa de mão de obra, é a que vai sofrer mais. Bom, a gente está acabando aqui, uma última colocação aqui para o Daniel. Daniel, quanto que, você estava falando agora um pouco dos textos, quanto você acha que isso vai transformar
essas áreas de tecnologia, marketing, enfim, atendimento a cliente. Qual é a tua visão sobre a transformação dessas áreas com a chegada do GPT? Dentro da própria empresa, né, a gente viu, por exemplo, a aceleração dos treinamentos das pessoas que a gente contrata. Um exemplo disso, atendimento ao cliente e atendimento de suporte técnico. Às vezes o colaborador chegou, tem 2, 3 semanas de casa e ele já consegue ter uma resposta de alta complexidade para o cliente final. Às vezes com mais detalhes do que um cara que tem experiência para fazer. Então, assim, com certeza, né, isso é uma evolução, né, do que vem acontecendo, né, dentro da empresa, o quanto as pessoas vêm se adaptando. E até citando um pouquinho, até uma questão familiar que aconteceu, o meu sobrinho ele tem 13 anos, esses dias ele mandou um texto e falou: tio, dá uma olhadinha nesse texto, falando sobre qualidade de vida e saúde. Aí eu fui lá e dei uma lida, né, de umas 4 ou 5 páginas, colocou as referências no final, fez tudo certinho. Falei: tá, mas como tu escreveu isso aí? E assim, tio, eu entrei no ChatGPT, fiz uma pesquisa, ele trouxe o texto para mim, eu editei depois, formatei, coloquei fotos, não sei o que lá, e fiz as coisas acontecerem e vou colocar para vender numa plataforma de venda de infoproduto. Eu falei: cara, com 12 anos tu está buscando um negócio, então olha só, né, o quanto está gerando de trabalho, inclusive para as crianças que são mais novas, já têm um pensamento tecnológico. Então assim, quando tem uma ferramenta que é potente, tu sabe utilizar ela, óbvio, né? Uma outra pessoa que também tem conhecimento vai consumir o mesmo conteúdo que dela no mesmo lugar, mas quem não tem vai comprar. Isso vai gerar uma economia, né? Então, querendo ou não, né, quando eu atendo um cliente muito bem, eu gero um atendimento melhor, eu mantenho mais o cliente na minha base, ele me paga mais, ele me indica, eu tenho um outro cliente e outro, e vou crescendo, vou contratando outras pessoas também para o processo e todo mundo cresce junto. Por quê? Por conta de um atendimento de qualidade que ele foi herdado de uma plataforma de tecnologia que consome, né, os dados aí do mundo inteiro e traz ali de forma assertiva para a gente. Então, assim, o futuro é esse, né? É que o Leonardo falou. Rolo compressor está na mão. Ou você está no game ou você está fora do game. Quem está no game vai jogar esse jogo. Quem não está, tem grandes chances de perder concorrência. Com base nisso, a gente pode dizer que a humanidade vai avançar como civilização a partir dessas descobertas. Você entende assim também, Leonardo? Olha, gostaria de ter uma bola de cristal. Ou nós vamos concentrar mais riqueza? Eu prefiro acreditar que a gente vai evoluir, né? O empreendedor, como sou, tem que ser otimista, né? Naturalmente, nato disso, mas a tendência é realmente a concentração. Né? A gente tem que ser um pouco pragmático e acreditar, porque, né, existe um ciclo, né? O ciclo de inovação, tem lá as pessoas que são os entusiastas, tem lá os early adapters, né, aqueles que realmente se adaptam rapidamente, tem a primeira onda da curva, tem a segunda onda e tem a terceira, que são aqueles caras que realmente são os retardatários, né? Então, você tem que escolher realmente onde é que você está nessa curva aí, se você vai entrar logo de cara, se você... Assim, eu para mim, eu já entrei. Né? Então, para mim, já estou dentro do processo. O ChatGPT já é uma realidade. Não é uma coisa que eu vou olhar para tentar entender. Eu já estou praticando isso dentro da minha própria empresa e já quero praticar para os meus clientes também. Né? Então, cada um vai escolher o seu caminho nessa história. Né? Então, eu acredito assim, que a tendência é que, seguindo o ciclo natural da humanidade, vai haver mais concentração, inevitável, porque as pessoas que vão se adaptar não são a maioria. As pessoas tendem realmente a resistir, a buscar a sua zona de conforto, realmente a não querer entender essas novidades, e aí, etc. E aí as consequências são essas, né? Você vai criar ali uma sociedade, uma parte dela mais empoderada, porque se adaptou e automaticamente se reconstruiu, e outra menos empoderada, que infelizmente vai ficar para trás. O que você acha? Eu acho assim, quanto mais jovem... O meu filho, por exemplo, ele é todo tecnológico. Ele adorou as aulas online, ele se adaptou super bem. Então, ele já produz jogos digitais também, e ele tem apenas 12 anos. Então, quer dizer, que nem o teu sobrinho, né? Sim. Que você falou. Eu acho assim, as crianças, elas têm uma facilidade muito grande para se adaptarem, né? Coisa assim, os idosos já têm um pouco mais de dificuldade. Eu vejo meu pai, por exemplo, que ele tem 76 anos, então ele é um pouco mais resistente a toda essa tecnologia. Então, a linguagem, tudo faz parte da linguagem, né? Eu acho que se você utilizar uma linguagem para uma criança, ela já vai entender melhor mais tecnologia. O idoso já é um pouco mais resistente, né? Então, seria interessante, eu acho que tentar
viabilizar uma maneira para estar chegando neles também, né? Nos idosos. Uma maneira mais simples, né? De conversar, algo assim que eles possam entender, né? E serem menos resistentes a tudo isso. Isso vai ficar para o próximo programa, então. A gente chamar eles novamente aqui, vai ficar no ar aí essa reflexão. Pedir para a produção, então, colocar no Rodrigo a câmera. Vou me despedir do Rodrigo Silva, que é o professor doutor da Faculdade de Computação e Informática na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é membro do Conselho Consultivo da Terra Security, doutor em Ciência da Computação e mestre em Direito Internacional, membro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e da Internet Society, investigador individual nos testes públicos de segurança 2017 e 2021 no TSE. Rodrigo, obrigado, até a próxima, viu? Eu agradeço, França, obrigado. Prazer em conhecê-los, pessoal, também aí. Um papo super bacana. E até a próxima vez e boa noite a todos aí. Bom dia, boa noite, boa tarde. Geralmente no remoto a gente faz várias conferências, não sabe quando é que é o tempo mais, que as pessoas estão em vários lugares do mundo. Mas um abraço a todos aí, foi muito bom. Abraço, Rodrigo. Pedir para a produção também colocar a câmera no Daniel Fentes Tamato. O Daniel é o menos cabeludo aqui. Minoritário. É o menos cabeludo aqui do estúdio. O Daniel, ele é oficial da Reserva do Exército Brasileiro, também formado em Gestão de Segurança Privada, MBS em Análise de Risco, MBA em Gestão Estratégica de Negócios, CEO e fundador da Magma 3, uma empresa voltada à proteção e gestão e automação de computadores e dados de empresas e auditoria de ações dos usuários. Daniel, muito obrigado, prazerzão ter você aqui no estúdio, espero que seja a primeira de várias outras participações. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço os colegas aqui que estão comentando também, agradeço a minha empresa por disponibilizar, estar nesse mundo de tecnologia para isso. Espero ser convidado para uma próxima para discutir outros assuntos aí e parabéns aí pela iniciativa. Tá bom, aí você se vinga de eu ter te chamado de menos cabeludo aqui no estúdio, tá bom? Não tem problema. Produção, põe no Leonardo Gasoli também. O Leonardo é engenheiro, criador do software para alta produtividade e gestão de equipes externas, um aplicativo para smartphones que possibilita a funcionários que trabalham na rua uma maior produtividade. É uma ferramenta que proporciona também facilidade para o funcionário com dados concisos e seus gestores. Ele é cofundador e CEO da Contele Soluções Tecnológicas Limitada. Leonardo, também foi um grande prazer conhecer você e agradeço também de antemão o Daniel que te indicou para o nosso programa, né? E espero também a primeira de várias outras, via o teu canal. Produção, pode depois, produção não, né? Quem nos acompanha aqui pode procurar lá Leonardo Gasoli, tem vários vídeos no teu programa dele. Fala do teu canal também antes de se despedir. Sempre um prazer muito grande, assim, o convite, né? O Daniel que me trouxe aqui o trabalho de vocês, achei fantástico a gente poder discutir aqui na nossa região esses assuntos que muitas vezes a gente acaba falando entre amigos, falando na internet. E aqui não, aqui a gente pode realmente falar com o cidadão aqui de Santos, a pessoa que realmente está aqui morando na Baixada Santista, né? Então, oportunidade incrível. Eu queria agradecer os novos amigos que eu fiz aqui hoje. Com certeza, se tiver a oportunidade de convite, eu vou ter o maior prazer em voltar aqui para a gente poder discutir, que tem assunto que não falta na área de tecnologia. E a gente tem um prazer muito grande em discutir esse tipo de coisa, porque a gente vive disso, né? A gente vive isso intensamente. Então, muito obrigado a todos aí. Com certeza, quando tiver um próximo convite, estaremos juntos novamente. Maravilha. Aline Sotelo, a minha parceira aqui na apresentação, está estreando, né? Na verdade, estreou no dia 27, esse programa está indo ao ar no dia 3, se eu não me engano, né? Então, a Aline agora fazendo aqui, né, me acompanhando nessa apresentação. Aline, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Sérgio, obrigada a todos vocês, que o assunto realmente foi enriquecedor, né? E assim, a tecnologia, ela faz parte da nossa vida e não tem como a pessoa que ficar fora, tá fora mesmo. Tem que ir no fluxo, né? Obrigada. Obrigado a você em mais uma participação do Protagonismo Regional em Debate. Espero que tenha gostado desse programa. Escreva aqui no nosso chat, no nosso canal, o que você achou. Coloca sugestões de tema para os próximos programas. Inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana.